e esse vai ser o nosso assunto, porque essa história continua repercutindo depois dessa entrevista que a gente acompanhou. E aqui no nosso estúdio a gente recebe a psicóloga Camila Vilela. Muito obrigada, Camila, pela sua presença, junto com a advogada a Monique Neves. E a gente também recebe aqui a Líbina Barros, que também já viveu uma situação muito parecida. E Líbina, você que tinha se poupado até mesmo de ver essas cenas, mas agora, né, foi ganhando uma proporção, uma repercussão. O que você sente vendo essas imagens? Boa tarde, Roberta. Boa tarde, prazer estar aqui novamente. Boa tarde, Espírito Santo. Eu não tinha visto ainda a cena de ele dando socos nela. Não tinha, e é muito forte. E isso me trouxe à memória uma fase da minha vida que aconteceu exatamente isso. O meu olho ficou exatamente como o dela ficou. Então, dá um impacto, porque o homem ele é muito mais forte do que a mulher. Eu tinha 15, 16 anos na época, então eu era uma menina ainda. Então, eu era ainda muito fraca. E para um homem bater desse jeito, o meu rosto ficou quase igual dessa menina. Você tem noção? O que o Roberto Cabrini mostrou ali? Foram 61 socos em 36 segundos. Ou seja, quase 2 socos por segundo, fazendo assim uma conta a grosso modo, né? E aí, a gente ouve relatos ali, Camila, que, por exemplo, ela já havia percebido sinais de agressividade nele. Tanto que ele já tinha destruído 2 celulares dela anteriormente. Só que ela nunca imaginava que essa agressividade um dia pudesse acontecer com ela. O que muitas mulheres pensam, né? Quem vive aquele início de um relacionamento, mas que já percebeu que aquela pessoa tem um temperamento mais explosivo. Roberta, é muito difícil, porque os sinais estão ali. Muitas vezes estão. Mas é muito complicado a gente falar isso, a gente não culpabilizar essa mulher. Mas, assim, alguns sinais estão presentes e no ciclo de violência. Então, ele estava ali, jogou o celular, xingou, né, deu um soco na parede, mas se arrependeu, mas chamou para jantar. E a gente entra num grande ciclo de violência. Então, ela percebe alguns sinais, mas, tipo, é coisa da minha cabeça. Ou, ele ficou nervoso, mas eu que dei motivo. Né? Eu fiz uma coisa que ele não gostou. Ele me pediu para deixar um pouco ele quieto. Então, a mulher ela vai tentando... né, dar conta daquilo de alguma forma, se culpabilizando. Então, ela realmente vai deixando de lado esses sinais, ela não vai dando importância para aqueles sinais. E ele tenta justificar, né? Ela fez isso, porque ela que não sei o que. Então, a culpa, ele vai fazendo com que essa culpa quem vai absorvendo, ou seja, é a própria vítima, né? E a sociedade faz isso, né? Então, muita gente viu essa reportagem e pensou, já tinha sinal, por que ela ficou? Por que ela não foi embora? Então, a culpa sempre acaba no colo da mulher. E por que, Líbina, você que já viveu essa situação, o que ainda prende a mulher, mesmo diante de uma situação como essa? Roberta, só quem sofreu violência doméstica sabe a mente da mulher que está sofrendo violência doméstica. É um terror psicológico que o homem coloca na mulher, entende? A culpa é sua, se você está me deixando estressado... se você não tivesse feito isso, isso não teria acontecido. Eu te amo, mas se você não tivesse feito isso, isso não teria acontecido. Tudo é o que a doutora falou, tudo a culpa é da mulher. Então, o psicológico dela, às vezes ela fica porque ela ama. Eu já passei pelos 2 estágios, pensava que amava, né? Porque aquilo não era amor, até porque menina de 16 anos não ama ninguém, não está na idade de amar. E aí eu pensava, não, é o homem da minha vida, o príncipe encantado, o pai do meu filho, eu quero uma família. E depois eu passei por tanta violência que eu ficava por medo. Aí a mulher já fica com medo, porque ela vai ficar com medo de sair e ele matar, ele ficar perseguindo. O maior medo que eu tinha era dele tirar minha vida mesmo. Porque a última vez que eu falei que iria me separar, foi uma violência assim tão grande, que quando ele me agredia, ele falava bem assim, fala agora que vai embora. Por quê? Porque aí eu já ficava com medo. A mulher não tem, gente, não tem. Se ela não tiver uma ajuda, se ela não precisa nem pedir. Igual quando eu vejo, não precisa me pedir ajuda, eu já vou e me meto. E já falo para ela, porque eu já passei, eu sei o que ela está passando. Então, assim, ela precisa de uma ajuda porque o psicológico dela está muito abalado. Ela se sente refém de uma forma, gente. É muito sério, é muito grave. Ela já não tem mais controle dela.
Ela não sabe mais o que é bom para ela. Para ela, a vida dela é aquilo ali. Ela não vai sair mais, mas sai. Ela precisa só de uma ajuda. E daqui a pouquinho você vai contar para a gente o que pode ser essa ajuda para uma mulher que está vivendo isso. Você aí de casa que está participando agora, está acompanhando o Fala Espírito Santo, manda para a gente a sua opinião sobre esse assunto. Você acredita, você acha que a sociedade apoia o suficiente uma mulher vítima de violência doméstica ou acaba que julga mais essa mulher, viu? Agora, doutora Monique, a Líbina falando, né, da ajuda. E o que me chama a atenção nesse caso foi a atitude do porteiro. Porque ele já tinha percebido pelas câmeras de monitoramento o que estava acontecendo. A primeira atitude dele, gente, foi ligar para a polícia. Esse homem salvou a vida dessa mulher, né? Sim, boa tarde. Ele salvou a vida dela. A gente observa, na hora que ele identificou, e eu também quero trazer aqui, uma moradora que foi até o porteiro e ela já estava chamando a polícia. Muitas vezes, eu venho falando de forma reiterada, todas as vezes que eu passo pelo programa, é que nós que estamos fora da relação, conseguimos identificar que aquela pessoa é vítima de violência. Só que quem está na situação, ela não consegue enxergar o problema. Continua com esse microfone aí, por gentileza, esse daí. Então, quem está na relação não consegue identificar que ela está sofrendo aquele tipo de violência, seja psicológica. Ela teve o celular quebrado 2 vezes. Os gatilhos já tinham sido identificados, mas ela não acreditava que ela seria vítima, porque ele não vai fazer isso comigo, mas ela sabia que ele era capaz. Então, assim, o que ela falou sobre a gente ter dificuldade e a transferência da culpa é uma coisa muito comum e muito difícil também. Por quê? Porque é uma cultura que existe de que a mulher sempre é responsabilizada. Recentemente eu estava na feira e eu ouvi uma mulher falando no celular: não, mas ele tinha que ter feito isso com ela mesmo. Ela não limpava a casa, ela não cozinhava. Eu virei e falei assim: opa, calma aí. Uma mulher é uma mulher, ela não é uma empregada doméstica, ela não é uma mulher, está ali fazendo parte do seio familiar. Todas as tarefas têm que ser compartilhadas. Se ele não concorda, ele contrate um profissional específico para poder executar o serviço. Então, hoje, nós temos que ter esse discernimento de que a mulher ela está ali para somar na relação, não para servir somente a relação. Hoje, um dos pontos de violência que nós identificamos é que muitas pessoas olham para a mulher como um objeto, como ela tem a obrigação de manter os filhos educados, ela tem a obrigação de manter a casa limpa, ela tem que gerir o lar. Só que a responsabilidade é do casal, não é de uma pessoa. Olha a mensagem que chegou para a gente agora, que é, assim, apavorante. Tem uma telespectadora que disse: eu estou vendo a matéria e passei quase pela mesma situação. Eu fui levada para o areal de Vale Encantado e ali apanhei muito. Desmaiava e acordava e ele me batendo, e ela me batendo, não sei se é ele ou ela, enfim. E mesmo me batendo, ele falava que me amava e que não aceitava me perder. É um absurdo, Camila, pensar que a mesma pessoa que diz que te ama é a mesma pessoa que tem uma atitude dessas. Nesse caso aí, desse jogador de basquete, o Igor, uma tentativa de feminicídio. Sim. O que não dá para pensar, não dá para acreditar que esses dois sentimentos saiam dessa pessoa, da mesma pessoa? É um sentimento de posse, né, Roberta? Na verdade, não é amor, é posse. Então, essa pessoa é dele. Então, se não vai ser dele, não vai ser de ninguém. Então, é melhor uma morte física, não só uma morte simbólica. Então, assim, vou exterminar essa vida. Então, o sentimento é esse, é de extermínio. E em que momento, quando a mulher identifica os sinais de agressividade que ela falou que identificou, ela falou assim: nossa, ele já tinha feito isso, eu já tinha percebido que ele era grosseiro com terceiros, com outras pessoas, mas eu não achava que isso pudesse acontecer comigo. Mas uma vez apaixonada, dá para sair, Líbina? Não dá para sair. Depende muito da... Como eu já passei muita coisa,
eu não consigo nem entrar, né? Mas se a pessoa tiver um relacionamento, gente, ela vai defender esse homem, ela vai defender esse amor. Não, é só com as outras pessoas. A paixão vai levar ela em um grau que ela nunca vai falar que a culpa é dele. Ela vai falar que não, mas eu sou terrível mesmo. Eu fiz isso para... Se eu não tivesse... Ela vai se sentir... É isso que acontece, gente. Eu já falei isso. Mas se eu não tivesse gritado, mas se eu não tivesse saído, mas se eu não tivesse desobedecido, ele não teria me batido. E não está errado. É tudo errado. É um psicológico que está aprisionado àquela relação tóxica. Eu te perguntei antes, né? O que pode funcionar na prática mesmo, como ajuda para essa mulher? Roberta, eu decidi. Ninguém me ajudou. Para falar que ninguém me ajudou, eu tinha uma amiga que ela sempre falava para mim assim, você não merece isso, você não merece isso. E ele não gostava dela, não gostava mesmo. E nem ela dele, eles não se gostavam, não era aqui, era em outro estado que a gente morava. E ela falava, amiga, você não... E ela enfrentava ele, e eu via quando os dois, né, se viam, que ela enfrentava, porque ela tomava as minhas dores, e ele falava para mim, não quero você com essa menina. Por quê? Porque ela não tinha o medo que eu tinha. Eu tinha medo, porque se eu falasse alguma coisa com ele, ele ia me bater, entendeu? E aí foi passando o tempo e eu decidi sair. Eu falei, eu não quero mais isso pra mim, eu não quero essa vida, eu não mereço. Eu falei, eu não mereço. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente como foi esse recomeço, mas agora você de casa vai acompanhar, vai ver o relato de duas mulheres famosas que também ganharam as manchetes dos jornais depois de terem sido vítimas de violência doméstica. O relacionamento de 5 anos de Luísa Brunet com o empresário Lírio Parisotto terminou em 2016. Luísa foi agredida com socos e pontapés e teve 4 costelas quebradas. Parisotto foi condenado a prestar serviços comunitários por 2 anos. Dói muito, doeu muito. Eu fiquei muito frágil emocionalmente. Fiquei doente, eu me trato até hoje por consequência dessa exposição e dessa violência que eu nunca imaginei que pudesse passar. Você, quando denunciou a sua violência e você se expôs publicamente, você sofreu preconceito? Eu sofri muita revitimização, porque eu nem sabia que essa palavra existia. Revitimização é você falar dessa vítima com desdém, colocando a prova do que ela viveu, mas a minha exposição trouxe também uma visibilidade para essa pauta tão importante. Cíntia Chagas, um fenômeno como influenciadora, comunicadora, palestrante e educadora. Nada mais chique, mais elegante do que dominar a língua portuguesa. Cíntia conta que foi o casamento dos sonhos com Lucas Bob, empresário e deputado estadual por São Paulo. E que depois de 3 meses a relação mudou. Eu sofri violência física, eu sofri violência psicológica, eu fui chantageada e eu tive de desenvolver com muita ajuda psiquiátrica, uma força sobrenatural para continuar de pé. No seu caso específico, você teve algum alerta anterior à sua agressão que te servisse como um aviso do que estava por vir? Sempre tem. No relacionamento de 5 anos, os 2 primeiros anos foram anos bem importantes como um casal que se dava bem, que se respeitava. Mas, aos poucos, foi começando a violência de todas as formas. O soco não surge do nada. Primeiro vem um empurrão, depois um beliscão, depois um objeto que é lançado na sua direção, socos na parede, socos na mesa e a coisa evolui. O que a mulher tem que estar sempre atenta para observar dentro de uma relação, Luísa? Normalmente ele solta algumas pérolas, tipo, mulher minha não usa vestido assim, mulher minha não pode estudar, mulher minha não pode trabalhar, mulher minha tem que mandar, eu que mando. Aí a mulher, ela sente que ele é o homem da minha vida, porque ele protege, porque ele não quer que eu trabalhe, ele vai cuidar de mim, ele vai ser um marido maravilhoso. Quando nós apanhamos, porque eu apanhei, eu sei o que é, quando nós apanhamos, no dia seguinte vem aquele pedido de desculpas, nós queremos resgatar aquele homem pelo qual nós nos apaixonamos. Em algum momento você se sentiu responsável por estar sendo agredida? Sim,
Sim, eu ouvia que eu era egoísta, eu ouvia que eu só pensava na minha profissão, eu ouvia que eu, por não ter tido pai, não sabia lidar com homens. E eu ouvia também que, ao lado da pessoa em questão, eu aprenderia de uma vez por todas a ser mulher. Que eu era, na verdade, uma pessoa que só serve para trabalhar. Basicamente é isso. É inacreditável. E eles lidam com aquilo que é mais frágil em nós, que tem a ver muitas vezes com a nossa criação. E por isso que é importante a gente ter amigos próximos, né? Amigos que você possa compartilhar esse tipo de comportamento dele. No meu caso, eu tenho uma amiga muito antiga já, uma amiga mais de 40 anos, e todas as vezes que eu era violada, eu falava para ela, e ela sempre me alertava: abre o olho, Luísa, presta atenção, você precisa sair desse relacionamento. E eu tinha muita dificuldade de sair. No momento em que eu vi que o próximo passo seria, de fato, a minha morte. Foi a hora em que eu disse: não dá mais. Isso mostra pra gente que a violência contra a mulher não tem classe social, não tem cor, não tem idade. A gente vê que todas nós podemos ser uma vítima, né? Tem aqui comentários. Meu coração fica triste, eu passei por isso, estive em um relacionamento que meu ex me aplicava golpes de capoeira e eu não tinha forças para sair do relacionamento. Hoje, graças a Deus, estou separada dele, mas os traumas psicológicos ficaram. Daqui a pouquinho a Camila vai falar também pra gente sobre isso. Tem gente falando: estou casada há 28 anos, mas eu tenho medo do meu marido. Ele está cada dia mais agressivo comigo. Eu tenho medo dele me matar, eu estou vendo o programa. Não saiu de casa com medo de perder... eu não saí de casa com medo de perder tudo que eu ajudei a construir. Como? Não perde, né, Monique? Não, ela não perde, é direito dela. Ainda que ela saia de casa, ela tem o direito dela preservado. Mas ela tem medo do embate com esse homem, porque ele está cada dia mais agressivo. Como que ela se fortalece, Camila? Então, rede de apoio, Roberta, é essencial. Então, assim, na violência, um dos primeiros sinais é isolar essa mulher. É tirar de perto da família, tirar perto dos amigos, aquela amiga que defende, aquela amiga que aponta o erro. É deixar essa pessoa sozinha. Porque ela sozinha ela vai ficar fragilizada, cada vez pior, cada vez mais sozinha ali no mundo. E aí, onde que ela vai recorrer? E ela vai dormir na casa de quem se precisar sair de casa? Quem vai olhar o filho dela? Então, ela se vê sozinha. Então, esse é um passo. Então, ter uma rede de apoio, alguém para contar, é super importante. E assim, Roberta, no último programa que eu tive aqui, eu falei sobre a necessidade de termos pessoas ao nosso lado para segurar a mão da mulher que está vítima de violência. Porque muita gente fala da violência doméstica, mas poucas seguram na mão. E quando eu falo isso, eu falo daquela mãe que está saindo de casa, levando um filho, 2 filhos, sem ter destino. Então, hoje, se você identifica uma violência, você tem que buscar redes para poder auxiliar aquela mulher também. E ela sempre tem que compartilhar com alguém. Assim como a colega falou, eu contei para minha amiga, né? A minha amiga falou, buscou, por quê? Porque é uma pessoa que está consciente do que está acontecendo ali. Então, a gente acabou de ver uma reportagem de uma mulher que apareceu morta na piscina. Então, assim, quais são os indícios de investigação? São essas pessoas que estão próximas, que sabem os relatos das coisas que estão acontecendo. O caso do rapaz do elevador, que deu 61 socos, a primeira frase dele foi: eu tive um surto. Eu justifico a minha violência informando que eu tive um surto. Interessante você tocar nesse assunto, Monique, porque depois, ao final dessa reportagem, o Roberto Cabrini até trouxe uma outra informação, que o Igor, ele estaria sob o efeito de álcool, uso de cocaína também, e ele teria admitido fazer também o uso de anabolizantes, o que talvez essa combinação aí, né, possa interferir de alguma maneira no comportamento dele. Isso pode ser usado como um atenuante, porque o crime foi feito. Existem provas, né? Ali ele não tem outra opção. Ele cometeu um crime. Então, ele busca atenuantes para diminuir a pena que ele vai vir a sofrer
diante dos fatos ali que foram testemunhados e também a gravação apresentou. E assim, quantas mulheres são vítimas de violência? Mas isso não livra ele de culpa nenhuma, né? Não, não livra não. Isso aí vai ser analisado na hora de contabilizar a pena. Isso é tão comum a gente ver históricas, assim, é porque eu fiz o uso de álcool, eu fiz o uso de droga, me perdoa. O que eu estou recebendo aqui de comentários de homens que no dia seguinte falam que vão mudar de vida. Ontem eu estava bêbado, ontem eu estava drogado. Um buquê de flores. É o ciclo de violência, exatamente isso. E aí ela vai resgatar aquele marido tão idealizado. E assim, Roberta, o interessante é a mulher sempre registrar a ocorrência. Ela foi vítima de violência. Mas eu não tenho prova. Você não precisa de prova. Você tem que procurar a delegacia da mulher e registrar o boletim de ocorrência. Você não tem que ter provas concretas que você está sofrendo a violência. Esses dias eu recebi no meu escritório uma mulher que falou assim, mas eu não tenho nenhuma prova, nenhum elemento que ele comete esse tipo de violência comigo. Eu falei, você vai lá e vai registrar, você é a vítima. Registra, não deixe. E se você algum dia chegar num departamento público para registrar um boletim de ocorrência e houver qualquer tipo de negativa, você procure outro profissional, vá no Ministério Público, porque tem que ser registrado o boletim de ocorrência. Não pode deixar a vítima sair. Infelizmente, hoje a gente trabalha também com as possibilidades, com treinamento de alguns servidores públicos para poder acolher melhor, né? Porque às vezes chega numa situação dessa, a mulher ainda é ridicularizada, né? Às vezes a pessoa que está atendendo ali não tem sensibilidade nenhuma diante de uma situação dessa. É uma pessoa que está também enraizada no machismo estrutural e tira sarro da cara da mulher. Mas já é a terceira vez que a senhora vem aqui. E qual prova você tem? E qual prova? Você não precisa ter prova. O boletim de ocorrência é um direito seu enquanto vítima de violência doméstica. Se você procurou a delegacia e seu boletim foi negado por qualquer motivo, vá no Ministério Público, mas não continue sendo vítima de violência sem tomar uma atitude. Agora, a pergunta que não quer calar, que a gente sentiu muita firmeza na Juliana, que foi a vítima aí dessa agressão, e que eu perguntei aqui para a Líbina, como você fez para se reerguer? Quando eu decidi me separar, eu ainda fiquei mais uns 2 anos com ele, já não querendo mais, e sofrendo violência doméstica. Só que, como é que eu vou te dizer? Eu fazia com que as violências não fossem tantas, porque eu já tinha entendido o que estava acontecendo ali, e eu falei, gente, eu não mereço isso, eu quero um crescimento profissional, eu quero ser outra pessoa, eu não nasci para ficar nessa vida, essa vida não é minha. E aí o nosso casamento foi se desgastando, não sei, ele arrumou uma outra pessoa, e quando eu descobri a pessoa já estava grávida, e eu falei, graças a Deus, é agora que eu saio daqui. E a gente se separou. E no dia que eu me separei, eu chorei muito, 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 muito. Mas não era por causa do chifre, não era por causa da gravidez, era pelo tempo que eu tinha perdido. Eu perdi toda a minha adolescência apanhando, enquanto as minhas amigas estavam se divertindo, eu estava ali. Parece que foi uma libertação mesmo. E eu falei pra mim, eu nunca mais me relaciono com pessoas desse tipo. Nunca, Roberta. Eu falei, nunca mais eu vou apanhar de ninguém. E que bom que E eu comecei a namorar e o cara puxou o meu cabelo. Gente, nunca mais eu olhei pra cara dele. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Então, o ciclo, ele tem que ser quebrado dentro da gente. Eu não mereço. Gente, você não merece, não merece. Igual hoje, gente. Hoje eu tenho um marido que ele faz tudo pra mim. Tudo. Totalmente diferente. Eu falei, às vezes eu até falo bem assim, nossa, gente, eu tô abusando do meu marido, mas eu mereço esse marido, eu mereço ele, e tudo que eu puder fazer também para manter a nossa família eu faço, porque ele fez um diferencial na minha vida, assim, surreal, e no dos meus filhos também. Que bom, Líbina, a gente fica muito feliz. De fato, você merece viver uma vida tranquila, sendo amada, né? Sendo correspondida nesse sentimento. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, tá? Te amo, bem.